o livro mais polêmico e perturbador do cristianismo, com histórias assustadoras sobre o apocalipse e a destruição da humanidade através do grande Leviatã. O livro de Enoque também nos apresenta batalhas celestiais, relações entre anjos e mulheres que deram origens a Néfilins gigantes, e até mesmo contatos de quinto grau com OVNIs e extraterrestres, que se comunicaram com os primeiros seres humanos no início da civilização. Esses são alguns detalhes do seu conteúdo. Isso está atraindo cada vez mais a atenção de um número crescente de pessoas, graças à exposição e à divulgação de livros antigos sobre o cristianismo primitivo na internet, deixando muitos cristãos com dúvida se realmente foi certo a sua exclusão, já que até mesmo o Novo Testamento faz menção a esse apócrifo. Mas então por que ele foi banido da Bíblia? Por que não foi considerado inspirado por Deus? Veja agora o que está escrito no livro de Enoque, especial Apócrifos. O que esconderam de nós? Vamos bibliografar para você. O ano era 1946. Um beduíno da Cisjordânia faz uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século. Dentro de uma caverna que estava em um centro de escavações na cidade de Qumran, foram achados vários objetos datados de 10 mil anos atrás, e quase 900 rolos de escrituras conservadas de textos antigos, que ganharam o nome de manuscritos do Mar Morto, e que tinham entre eles o livro de Enoque. Enoque foi um personagem mencionado poucas vezes na Bíblia, sem muitos detalhes sobre a sua vida. Oficialmente sabemos apenas que ele foi pai de Matusalém e que, por ter tido uma vida fidedigna em comunhão com Deus, foi arrebatado. Pela fé, Enoque foi transladado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia levado. Mas antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O livro de Enoque começa com uma introdução sobre a época que prediz o grande dilúvio, que ainda não havia acontecido, mas que já tinha o planeta povoado por homens e mulheres que geraram filhas muito belas. Essa formosura acabou chamando a atenção de anjos que ficavam ao redor da Terra, chamados de sentinelas, chegando ao ponto de se relacionarem com essas mulheres e terem filhos com elas. Esses Néfilins eram gigantes e permaneceram na Terra até o dilúvio na geração de Noé. Certo dia, o líder desses anjos sentinelas, chamado Samiasa, reúne cerca de 200 anjos no Monte Hermon, e mesmo sabendo que aquilo era uma transgressão contra Deus, passam alguns tipos de conhecimento para a humanidade, como por exemplo práticas de feitiçaria e medicina através de plantas, ensinando mulheres a se maquiar e homens a fabricarem espadas e escudos para combate. Isso acaba alterando o ciclo natural da vida na Terra, e a guerra junto com a promiscuidade começa a reinar. É claro que Deus não se agrada nem um pouco com aquilo, e como castigo reduz o tempo de vida estimado do ser humano para 120 anos. Também envia uma legião de anjos para destruírem os guardiões e manda um dilúvio para dar fim à raça humana, inclusive aos gigantes mestiços. Muitos ufólogos acreditam que esses anjos relatados no apócrifo foram na verdade seres multiversais, que fizeram contato com as primeiras pessoas no início da civilização. Caso essa fosse uma história verídica, poderíamos ter em mãos o primeiro registro escrito da história sobre um contato extraterrestre e alienígena com os seres humanos. A partir daqui, Enoque começa a relatar sua segunda visão dividida em 3 parábolas, que estariam ligadas diretamente com a segunda vinda do Messias. Na primeira parábola, além de dizer que Deus revelou para ele detalhes do céu, Enoque a interrompe para recitar um poema sobre a sabedoria. Na segunda parábola, Enoque é apresentado ao Filho do Homem, ou seja, o Messias, e ele dá uma descrição sobre a sua aparência celestial, embora tenha características humanas. Já na terceira parábola, ele faz alusão a 2 seres muito conhecidos da mitologia judaica e que Deus mandará no dia do juízo final para punir a humanidade. O primeiro é o Leviatã, que habita nas profundezas do mar, e o outro é o Behemoth, que habita nos desertos da terra. Ambos seres monstruosos e assustadores.
Enoque também é levado por um anjo chamado Uriel para conhecer os segredos das leis que governam a astronomia. E nós temos 10 capítulos inteiros dedicados a essas revelações de medidas de tempo, espaço e astros do universo. Ele diferencia o ano lunar do solar. As 4 estações são descritas com um período de 91 dias. Há também referências aos solstícios e aos equinócios, quando dia e noite têm a mesma duração, e sempre de uma forma poética. Uriel também faz uma ameaça apocalíptica, em que a primavera não ofereceria o seu solo fértil, a chuva seria detida e as árvores tardariam a florescer devido aos malfeitores. Essas informações são interessantes para entendermos a visão astronômica dos povos antigos. Na sequência do livro encontramos mais uma descrição com linguagem apocalíptica sobre os acontecimentos finais da humanidade, repleto de catástrofes e sobre a vinda do Senhor com a sua miríade de anjos. Eu vi a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Árvores imponentes plantadas sobre seu tronco estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Enoque também deixa registrado algumas epístolas sobre suas viagens para as próximas gerações e profecias a respeito de uma criança, que ajudaria a limpar os crimes e as transgressões da terra, chamado Noé, que aliás foi seu bisneto. Também temos a famosa citação feita no livro de Judas, que fez muitos cristãos duvidarem se realmente foi correto não incluir esse apócrifo na Bíblia, já que ele é mencionado no cânon do Novo Testamento. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essa referência de Judas está no capítulo 2, versículo 1. Vamos comparar. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Também há outras supostas referências desse apócrifo na Bíblia, mas não comprovadas e nem tão claras quanto a epístola de Judas. Porém, a citação foi usada simplesmente por referência, e não por revelação. Essa foi uma prática comum até mesmo por Paulo, que escreveu em epístolas como 1 Coríntios, Tito, Romanos, referências e frases de filósofos pagãos, usando referências à filosofia grega para dar um aconselhamento cristão. O próprio livro de Atos nos apresenta esse tipo de comentário. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. Isso acaba explicando os motivos desse apócrifo nunca ter feito parte da Bíblia cristã, já que não se trata de uma exclusão, mas sim de uma não inclusão. Independente da sua popularização com os povos antigos, ele é um pseudoepígrafo, que nunca foi escrito por Enoque. Especula-se que houveram vários escritores ao longo dos anos que contribuíram para a finalização desse livro, tornando sua autenticidade impossível de ser comprovada. Não foi errada sua remoção do cânon oficial, já que um dos fatores responsáveis por considerar um texto inspirado por Deus é não ter erros ou contradições, coisa que o livro de Enoque acaba divergindo dos livros realmente inspirados, não só em questões harmônicas com o resto das escrituras, mas também com informações e misticismos englobados à pura mitologia. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva nesse canal. Ajude nossa comunidade a chegar mais longe compartilhando e deixando o seu like para melhorar nosso engajamento. Se tiver sugestões de vídeo, deixa aqui embaixo, que ele pode se tornar o tema do próximo vídeo aqui do canal. Te vejo no próximo então. Tchau!